Graça e paz, meus queridos, aqui quem vos fala é o evangelista Marcelo Souza, sou evangelista na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Casa de Davi, e estou passando por aqui pelos últimos fatos do último acontecimento no meio cristão mundial, que é a morte do Papa Francisco. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a morte de um homem comum, apesar de ser um líder religioso, um grande líder religioso no meio católico, no meio cristão mundial, mas é a morte de uma pessoa comum. Por quê? Porque existem muitas especulações de muitos que dizem, a partir de agora, da morte do Papa, viria a volta de Cristo. Nós ouvimos essas especulações exatamente desde a morte do Papa João Paulo II, que diria que após a morte do Papa João Paulo II viria a volta de Cristo. E nós estamos aguardando, e a igreja aguarda essa volta de Cristo, a igreja aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Mas uma coisa, nós temos que entender que nós temos agora que orar, pedir ao Senhor Jesus que Ele console o coração dos familiares, dos amigos, dos cristãos que o acompanhavam, que estavam com Ele, que viviam com Ele e que o acompanhavam mesmo de longe. O máximo de respeito possível, que nós, como evangélicos, como cristãos evangélicos, temos pela Igreja Católica, temos pelos irmãos católicos, uma admiração, um respeito grandioso pelos irmãos católicos, e isso daí é importante, é o mais importante possível. O que nós podemos refletir nesse momento é exatamente isso, que é a morte de um grande líder religioso, um grande líder que impactou o mundo com suas ações, com seus falares, com as suas reflexões, mas não é algo de se espantar, de dizer assim, nossa, Jesus vai voltar agora, porque o que nós temos que seguir não é especulações, o que nós temos que seguir é a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, e o que está escrito na Bíblia é que a qualquer momento Jesus irá retornar, que Jesus irá voltar. Então nós temos que estar preparados exatamente para isso, para o retorno de Jesus, não porque o Papa morreu que a gente tem que agora sim se preparar, temos que estar preparado para a volta do Senhor, para a volta de Cristo. Então essas especulações, que após a morte do Papa, Jesus retorna, não é verdadeiro, isso é falso, Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. Então agora o que temos que fazer é orar pela família, orar pelos amigos, orar pelos irmãos da Igreja Católica que estão de luto, que estão nesse momento de dor, de angústia, e que nós possamos juntar as mãos, unir e louvar a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus.